Senhor? Amém. Mas daqui a pouco vocês estão enjoados de mim. Eu já preguei domingo. E hoje eu estou trazendo a minha carta para cá. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria compartilhar com você uma palavra no livro de Jó. Jó 19, 25. Jó 19, 25. Jó está no Antigo Testamento. Só uma palhinha para você. Aleluia. Glória a O Deus. pessoal anda de iPhone, né? De Motorola. Jó 19, 25 diz assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Amém? Então se assentou. Aleluia. Oh, glória. Tinha soco não, varão? Eu sou chique, eu não pego mais ar, sou soco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz, diga amém. Amém. Tem pouco amém para muita gente. Quem está feliz, diga amém. Aleluia. Quem está sem dinheiro, diga glória. Glória. Que isso, pessoal. Quem está com dinheiro, diga aleluia. Ainda bem que tem mais gente com dinheiro que sem dinheiro. Você já deu uma paz do Senhor para a pessoa que está do seu lado aí? Já deu? Talvez, eu sempre falo isso. Talvez a pessoa que esteja do seu lado vai te chamar para jantar hoje. Aleluia. Olha aqui, escondidinho de camarão. Glória. Está falando já na casa. O profeta já vem com a unção da cozinha. Meus queridos irmãos, é sempre bom ter a oportunidade de falar de Jesus, falar das bondades do Senhor, falar das maravilhas, Aleluia, Deus. do quanto Deus tem trabalhado por nós, do quanto Deus tem feito. Glória a Deus. Liberar uma palavra profética para você. Está chegando um grande avivamento aí. Glória a Deus. Deus vai avivar a sua igreja. Glória a Deus. Eu creio nessa palavra, eu tenho orado a Deus, eu tenho essa convicção que Deus vai levantar a igreja brasileira. Nós vamos vivenciar um grande avivamento. Em outubro de 2019, um pastor lá de Curitiba, chamado Hernani Santos. Já ouviu falar desse farol, quem? Não, né? Pastor Hernani Santos. Em outubro de 2019, pastor Hernani Santos tem uma intimidade muito grande com Deus. Ele é um grande. Eu aconselho você a ouvir as mensagens dele lá no YouTube. Tem muita experiência com Deus. Ele estava orando a Deus, muitíssimo. E Deus falou para ele duas coisas que iriam acontecer. Em outubro de 2019, ele estava voando da Inglaterra para o Brasil, fez uma conferência, e no voo ele orando a Deus, e Deus deu duas palavras para ele. Deus falou primeiro para ele que iria vir uma grande pandemia a nível mundial. Em dezembro de 2019, lá na China, explodiu uma pandemia e chegou aqui no Brasil em março de 2020. E todo mundo viu o que aconteceu. Aí Deus falou para ele: depois dessa pandemia vai vir um grande avivamento também, a maior colheita de alma de todos os tempos. A pandemia passou,
E agora nós estamos nessa expectativa de viver esse grande avivamento. Tem alguém comigo também com o coração incendeio? Levante a sua mão, porque Deus está sentado no trono e governa todas as coisas. A igreja brasileira não está perdida. O diabo acha que está vencendo, não está vencendo. É que Deus está preparando os vasos, porque quando Deus trabalhar, ô meu Pai, quando Deus começar a agir, ô meu Pai, você vai ver os desviados voltando, você vai ver criança sendo batizada com o Espírito Santo, você vai ver os cultos de oração voltar a ser cooperado, aleluia. Eu creio nessa palavra, eu creio que o meu Deus ainda tem muito a fazer, aleluia. E depois desse avivamento, vai vir o arrebatamento da igreja. Então Deus está preparando um caminho. E você que está na posição, se agarra em Cristo. Porque você está vendo tantos escândalos, tantas pessoas desviando, tantas pessoas caindo, aleluia. Mas tudo isso é permissão de Deus, porque a figueira está balançando. E nós precisamos nos firmar cada vez mais e mais, para que quando o vento soprar, nós possamos estar firmados, não no homem, mas naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Meus irmãos, nós escolhemos um texto aqui para meditar, sobre a vida de um dos homens mais impressionantes da palavra. A teologia nos ensina que Jó foi o primeiro livro bíblico a ser escrito. Você sabe que a Bíblia não é montada de forma cronológica. Bom, Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito. A teologia nos ensina que esse livro aqui, alguns vão dizer que foi o sogro de Moisés que escreve esse livro lá, esse livro, que Jó, ele é contemporâneo de Abraão, mas isso são apenas informações irrelevantes, mas é só a nível de conhecimento. Jó, ele tem ensinamentos profundos para nós, porque esse camarada aqui, a vida dele nos ensina muitas coisas. Nós temos muitas lições poderosíssimas para aprender com Jó. Principal tema desse livro: o sofrimento. Ninguém entende de sofrimento. Sofrimento é uma das causas da humanidade, sabe, inexplicável. Ninguém entende de sofrimento. O tema principal desse livro é que nos arremata para outras perguntas, como um Deus que ama tanto a humanidade a ponto de morrer por ela, permite que esse ser humano sofra. Outra, como conciliar a obediência ao sofrimento? Alguém vai dizer, o sofrimento não tinha que ser para os desobedientes, mas Jó foge essa regra. E nós já nos encalhamos aqui, porque Jó, em nenhum momento a Bíblia vai, mencionar algum tipo de pecado de Jó. Pelo contrário, Ezequiel vai falar que esse homem, o livro Ezequiel 14 vai dizer que, ainda que Jó, Daniel, José, ou seja, a Bíblia dá exemplo desses homens aqui que não tiveram pecado, e mesmo assim passaram pelo crivo do sofrimento. Aprender com o sofrimento, no sofrimento, através do sofrimento, Jó é professor, porque o camarada passou. O problema de Jó não era uma unha encravada. O problema de Jó era terrível. Só para que você tenha um vislumbre daquilo que eu quero passar para você. Seja uma testemunha ocular quando Jó, ele chega dentro da sua fazenda e ele vai entrar numa antessala, uma sala como essa aqui. E dentro dessa sala não tem uma TV, não tem um
um sofá, não tem uma mesa, não tem pessoas saboteando. O que tem dentro dessa sala? 10 caixões, um do lado do outro. Quem está nos caixões? Funcionário dele? Não. Amigos dele? Não. Os filhos dele. Só ali tu já desviava. Só naquela cena Jó permaneceu firme. Eu poderia elencar aqui pelo menos 15 a 20 minutos só do que de verdade esse camarada nos ensina sobre tempo, sobre paciência, sobre justiça e o comportamento em meio ao sofrimento. Eu poderia ficar aqui pelo menos 20 minutos, mas eu quero discorrer para você sobre esse personagem e o que ele nos ensina de uma maneira muito didática para nós nesse tempo presente. A primeira lição que eu aprendo aqui com Jó é que a vida é feita de altos e baixos. Um dia você está com saúde, no outro dia tu está enfermo. Um dia a tua conta está lá com mais de 500 mil reais lá na conta. Alguém até recebeu aí. No outro dia a tua conta está com saldo negativo, tu está devendo no Nubank. Oh meu Deus do céu. A vida é assim. Um dia, está comendo escondidinho de camarão no almoço, família toda reunida na mesa. No outro dia, ovo, e vai dando glória a Deus. Vai ter momentos que tu vai passear com a família, vai para Porto das Galinhas, vai viver. Vai ter dia que tu vai ficar dentro da tua casa o ano todo, dizendo, meu Deus, me tira dessa prova. A vida é assim, altos e baixos. O problema é o que você faz, como você vivencia essas fases da sua vida. Quer exemplo? Elias, o grande profeta Elias, camarada que olhou para o céu e vai falar, segundo a minha palavra, não chove, e Deus tranca o céu e não cai nem orvalho. Que camarada crente, rapaz, esse homem é bravo demais. Eu imagino que os demônios passavam na outra esquina quando Elias estava no lugar, porque era um homem que tinha muita intimidade com Deus, o homem que desafiou o rei, a sua mulher e toda uma nação. A unção do exterminador do futuro. Matou 100 profetas de uma vez só. Agora imagine o comentário em Israel naqueles dias. Conferência para pregar, Elias. Conferência para casar, Elias. Tudo, conferência de culto de avivamento. Elias era o cara. Era o mais comentado. Se tivesse Twitter naquela época, só se falava Elias. Se tivesse Instagram naquela época, tudo era sobre Elias. Agora dá uma olhada no capítulo posterior. O mesmo homem, o mesmo Elias, o mesmo camarada que fez o céu fechar, está escondido dentro de uma caverna com medo de morrer. A vida é assim, gente. Tu pode orar o que for, tu pode jejuar o que for, mas tu tem que aprender e entender que a vida não mima ninguém. A vida não é uma colônia de férias. Quando você está por cima, viva esse momento do melhor que for. Quando estiver por baixo, apenas espere passar, espere o tempo da sua vida, aleluia, porque daqui a pouco você vai estar em cima de novo. Oh meu Deus, eu sinto a presença de Jesus aqui nessa noite. Olha isso aqui, eu quero deixar um versículo aqui para você. Filipenses 4:12 diz assim: sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Ao versículo 13 fala assim: porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Aleluia! Aleluia! Deus me trouxe aqui para falar com algumas pessoas aqui que às vezes não está entendendo, porque está faltando, porque está difícil, porque a porta está fechada, porque a enfermidade chegou, porque o casamento está em crise, porque o filho está rebelde. É uma fase, vai passar, aleluia. Deus me trouxe aqui para dizer para você: apenas aprenda a confiar em Deus nesse
nesses dias. Aleluia! Glória a Deus. Segunda coisa que eu aprendo com a vida desse grande homem é que nem toda aprovação é resultado de pecado. Sim? Porque alguém vai dizer, quando você bateu o carro, alguém vai falar: ih, rapaz, está em pecado. Faltou água na tua casa, ih, cara, tem que tomar um banho de cachoeira, você não está bem com Deus, não, você está em pecado. Nós tudo associamos algum momento difícil na tua vida a pecado. Esse livro aqui quebra de vez essa narrativa, porque a Bíblia não vai associar o sofrimento de Jó a pecado. Jó está vivendo uma provação. É importante você diferenciar provação de tentação. O que é uma provação? É tudo aquilo que te aproxima de Deus. O que é uma tentação? É tudo aquilo que te afasta de Deus. Então, cada um tem que fazer a leitura real daquilo que está vivendo. Se você hoje está vivendo algum conflito na sua vida, esse conflito está te levando para a oração, esse conflito está te levando para a consagração, esse conflito está te levando a se aproximar de Deus, então é uma provação. E provação é uma ferramenta que Deus usa para aperfeiçoar o crente. A tentação está te fazendo reclamar, a tentação está te fazendo duvidar da igreja, a tentação está te fazendo duvidar de Deus, a tentação está te deixando mais longe de Deus. Então é o diabo que está usando essa situação para te tirar da tua posição. Mas embora ainda aqui, tentação ou provação, se você está vivendo aqui, existe um Deus, aleluia, que ainda olha para você, independente da fase de vida que você está vivendo. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Jesus aqui nessa noite, aleluia. Aleluia, Deus. Vamos lá, a Bíblia fala em João 9. Alguém vai perguntar para Jesus: quem pecou? Ele ou os pais? E aqui tem uma resposta tremenda. Jesus vai dizer: nenhum nem outro. Mas então por que nasceu cego? Para a glória de Deus ser manifestada. Existem oportunidades únicas na sua vida, que é: pare de reclamar e comece a entender que aquilo ali é uma oportunidade para Deus manifestar a glória dele na sua vida. Mas Deus só vai manifestar a glória dele na sua vida se você tiver entendimento do que está acontecendo. A nossa porta de fuga é reclamação. Quando reclamamos, alimentamos o nosso ego invisível. Quando reclamamos, é uma porta para que, de uma forma ou de outra, nos sentimos justificados. Mas Deus não quer que você reclame. Deus quer que você apenas confia nele, que ele tem o controle da sua vida. Você pode levantar sua mão e adorar a ele aqui nessa noite. Aleluia, oh glória. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que talvez, algumas vezes, nós não entenderemos o que está acontecendo. Olha para o texto. O problema, Jó não tem nada a ver do problema do diabo com Deus. O que Jó fez? Nada. Está lá na casa dele, piscininha, churrasquinho todo tipo. O diabo olhando aquilo, dizendo: ah. Aí vai o diabo lá no céu. E aí? Também é fiel porque tem tudo. Deus olha para Jó, Deus olha para o diabo, olha para Jó, olha para o diabo. Está na tua mão. Jó podia perguntar 500 vezes: Senhor, o que eu fiz? Isso porque eu sou vascaíno? Por que eu estou sofrendo, Deus? Por que eu morro? Por que meus filhos morreram? Por que eu perdi tudo? Por que eu perdi família? Por que eu perdi? Eram tantos porquês. Jó faz 32 perguntas a Deus. Sabe qual é a resposta? Deus não dá uma resposta a Jó. Só lá no capítulo 31 que Deus vai quebrar o silêncio. Nós não sabemos quanto tempo Jó ficou aqui nessa aprovação. O pastor Hernando Dias Lopes faz uma cronologia de mais ou menos 9 meses a 1 ano e 2 meses. É muito tempo, gente.
Nós olhamos assim achando que é de uma semana para outra. Não. A miserabilidade desse camarada era tão terrível que os amigos dele vieram de outros países e quando viram o estado catastrófico dele, ficaram em silêncio 7 dias sem dar uma palavra. Tamanha era a dor que Jó exalava. Jó deixou de ser um ser humano para ser um aborto vivo. Ele ficou magérrimo, ele ficou catético, ele ficou igual uma coisa. Ele pegava a telha para raspar as feridas dele e o pé vinha junto. O diabo foi lá no inferno e calculou qual é a doença que mais vai trazer dano para esse camarada. Pegou ela, levou o quadrado, tacou na vida de Jó. E onde estava Deus? Porque a Bíblia vai dizer que Jó era íntegro, reto, temente a Deus, gente. Eu não estou falando de um homem louco da vida, um camarada que era instável, que igual um Pedro da vida, igual um Davi que era, não, estou falando de um homem íntegro, reto e temente a Deus. E Deus vai ver esse homem na rua da amargura, largado, perdeu tudo, e Deus em silêncio. E a grande pergunta que Deus faz, que Jó fazia era, por que isso está acontecendo comigo? Gente, deixa eu falar um negócio para você. Nós estamos em meio a uma batalha espiritual muito grande. O diabo não nos suporta. O diabo não nos suporta. Se dependesse do diabo, pela vontade do diabo, ele tocava em você todo dia. O diabo, quando vê você se levantando e se arrumando para ir para a igreja, quando ele vê você no meio da luta toda que você está vivenciando, problema no lar, problema financeiro, boleto para pagar, enfermidade, problema dentro de casa, e a luta vivendo você, ela pega a Bíblia e vem para o culto, e ele fica doido da cabeça. Aí ele fala assim, eu vou matar, eu vou esganar, mas quando ele vai tentar, aí o anjo grandão, o tamanho dessa igreja, do teu lado, ele vai tocar nada. Só que o problema é que isso é diário, isso é sempre. Nós estamos no meio de uma batalha. Ou quando você se posiciona, quando você diz, eu quero me consagrar, eu quero ser mais preparado, que o negócio fica mais difícil. Oh, meu Pai. Quando Deus resolve ficar em silêncio na vida do cristão, acho que é o período mais difícil para qualquer pessoa. Não sei o que machuca mais, o silêncio de Deus ou a ausência de Deus? Eu vi um vídeo hoje no Instagram de uma irmã ali de Niterói, fiel a Deus, gente. Cresceu na igreja, era dirigente de criança, depois das irmãs, depois da mocidade e tal, ele viveu a vida toda na igreja. Aos 30 e poucos anos teve uma criança. Aí com 30 e pouco, com 32 ou 33 anos, câncer. Um câncer que a medicina falou que não tem mais o que fazer. Ela está há um mês sem beber água, sem comer, sem ir ao banheiro, sem dormir, dores insuportáveis. Crente, gente. Crente. E a igreja toda orando, todo mundo sabe, ela deu esse testemunho e ela falou assim, pessoal, eu posso dormir agora e não acordar. Eu posso agora, todos os dias, eu me despeço da minha família, porque não tem o que fazer, o câncer já comeu o cérebro dela, e ela está vivendo apenas esperando o dia de Jesus a levar. Mas no testemunho dela, ela não abre a boca para reclamar. Ela vai dizer assim, eu não entendo o que eu estou passando, eu não sei por que eu estou passando isso, mas todas as coisas eu posso com Jesus. Oh, meu Deus. O que dizer de um pastor brasileiro que trabalhava numa grande empresa aqui no Brasil? Jesus chamou ele para ele fazer missões no Chile. Ele abriu mão de tudo, abriu mão do emprego, de tudo, e foi fazer missões no Chile. Chegou lá com as economias dele, ele compra uma casa simples numa comunidade do Chile. Aqui no Brasil, ele era um obreiro, sabe, bem relacionado, tinha um bom emprego, tinha uma boa vida estável, até que o coração dele queimava por missões. Ele só
queria pregar o Evangelho, ele só queria levar Jesus para outros povos. E se estudou, preparou e foi. Com uma semana ou com um mês lá no Chile, ele decidiu, ele se afiliou a uma igreja lá. E depois do culto de Santa Ceia, aquele culto abençoado, ele falou para o pastor: olha, eu percebi que algumas irmãs não vieram para a ceia. Pastor, eu posso levar a ceia para essas irmãs? E o pastor: ok, meu irmão, pode ir. Ele vai pegar uma motinha e vai levar a Santa Ceia para as irmãs que não vieram ao culto naquela manhã. No meio do caminho, alguns arruaceiros pegaram uma pistola e deram 3 tiros nele. Ele despencou, porque era uma subida, ele despencou da ribanceira e foi cair lá embaixo. Foram achar ele 3 dias depois. A causa da morte, o sangue esvaiu do corpo dele todinho. Foi uma morte lenta, sozinho, sem ninguém. Eu pergunto para você: aonde estava Deus? Como a teologia responde a essas perguntas? Como Jó sobreviveu a tanto ataque? Como você tem sobrevivido a tanto ataque? A graça dele nos basta, aleluia. Em nenhum momento, aleluia, nós temos que culpar Deus, porque Deus não tem culpa de nada, aleluia. Porque se eu perder a minha vida aqui, eu vou entrar numa vida muito melhor com Ele na glória, e adoraremos a Ele para sempre. Mas a dor permanece. Aleluia. O que é resultado disso? Guerra espiritual. Oh, meu Deus. Quem está comigo aqui, diga glória. O sucesso de Jó incomodou o diabo. A fidelidade de Jó incomoda o diabo. E quando o diabo vai falar para Deus: também tu cercaste de tudo, e Deus vai falar para o diabo: vai lá, pode arrancar tudo dele. A grande pergunta é: por que Deus permitiu? Vamos lá, irmãos. Essa resposta aqui, ela é profunda. Deus só prova pessoas que suportam a provação. Moisés tinha tanta intimidade com Deus, mas não passou 1/3 do que já passou. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não passou 1/3 do que Moisés, do que Jó passou. Elias, o homem que fechava o céu, não passa 1/3. Mas por quê? Porque não tinha envergadura, não tinha musculatura espiritual para suportar. O que você está vivenciando hoje é resultado da sua fidelidade com Deus. A provação que você carrega hoje é o tamanho da sua fé. Romano vai dizer que Deus não vai dar a nós nada além daquilo que possamos suportar. Então, o tamanho da sua luta é o tamanho da sua fé. Quanto mais, aleluia, você aprofunda essa fé, mas vem carga, mas vem ataque, mas vem tudo, mas vem as coisas que você não entende. Mas o que está acontecendo? Você está ficando mais forte espiritualmente. A sua fé está crescendo, a sua fé está enlarguecendo, você está vivendo mais, você está aprendendo a crer mais em Deus. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Às vezes você não vai apenas ter respostas na área da teoria, mas a tua resposta será o teu testemunho. A tua resposta vai dizer: calma aí, já passei por isso, tu também vai passar. Eu já provei isso que você está vivendo. Deus me deu vitória e vai dar vitória para você também. Algumas pessoas Deus precisa que não seja apenas ouvir falar, mas a verdade vivida, crua e nua no seu dia a dia. É você. Deus escolheu você. E se Ele escolheu você, Ele sabe que você tem envergadura e musculatura para suportar essa aprovação. Uma palavra que eu tenho para você nessa noite: não reclame. Glória a Deus. A mulher fala: Jó, deixa eu te dar um conselho, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morra.
Mulher também estava sofrendo muito. Ela não estava num ato de loucura. Ela vai desejar a morte de Jó. Jó vai dizer: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do... Foi Deus que tirou, irmão? Não, foi o diabo que tirou. Mas Jó era tão crente que até o fato daquilo que ele está vivendo, ele vai acreditar a Deus. Isso. Oh, meu Deus. Aprove a Deus que os nossos olhos espirituais sejam abertos aqui nesta noite, aleluia. Aprove ao Senhor, aleluia, que a nossa fé, aleluia, seja acrescentada nessa noite. E quando nós estivermos diante dos mares da vida que somos sujeitos a passar, nós não vamos reclamar, nós apenas vamos marchar crendo que se Ele não abrir o mar, nós andaremos por cima das águas. Tem alguém comigo aqui que pode levantar a sua mão e adorar a esse Deus? Aleluia. Meu Pai. Glória a Deus. Tem pessoas, falando em batalha espiritual, tem pessoas que elevam para o mundo espiritual aquilo que é algo normal. Por exemplo, estava vindo para a igreja e tropeçou numa pedra. O diabo está furioso, igreja. Tudo é o diabo. Tem outros que tudo é normal. Quando não é 1, quando não é 8, é 80. Para uns tudo é o diabo, para outros nada é o diabo. O que falta? Equilíbrio, visão espiritual. Tem coisas que são resultado do você viver. Agora tem coisas, irmão, que não adianta você dar remédio, aconselhar, levar para terapeuta, tentar resolver, que não vai resolver, porque é uma batalha espiritual. Batalha espiritual só se vence com o nome de Jesus. Então, você está diante de uma situação hoje e não está entendendo, vai orar, que Deus vai te revelar se é obra do diabo, se é batalha espiritual ou se é apenas uma provação que você tem que passar. Porque se for provação, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar paciência. Se for uma batalha espiritual, Deus vai te encher de armas espirituais e tu vai começar a guerrear, aleluia, com armas espirituais. E não há Satanás, não há demônio, não há principado, não há potestade que suporta as batalhas, as guerras, aleluia, quando nós usamos as nossas armas espirituais. Grave isso. Faça uma análise da sua vida. Faça uma análise se é algo apenas do dia a dia ou se é uma batalha espiritual. 5 minutos para me terminar minha palavra. Vamos olhar para Jó agora no capítulo 19, verso 25. Ele ainda está no auge da sua dor. Está magérrimo, está caquético, está uma figura, uma coisa, os olhos fundos, um mau hálito, sem comer, sem se alimentar, um mendigo, vivendo no lixão da cidade. Jó era tão influente, irmão, se você ler o capítulo 39, Jó era tão influente no seu povo, que os príncipes da cidade, quando passava na rua, que via Jó, curvava a cabeça, colocava a mão na boca, não ousava abrir a boca perto de Jó, de tão influente que ele era. Agora ele é uma coisa, ele é um mendigo, ele está com as unhas grandes, a barba grande, ele está todo deformado, o corpo dele está tomado de feridas. Agora, você é o repórter, e você vai entrevistar Jó. Chegamos ao dia, no capítulo 19, verso 25. E você vai perguntar: Jó, de onde vem a sua força, Jó? Jó, o que você faz? De onde vem essa envergadura? De onde vem esse olhar de esperança, Jó? Jó, você teve todos os motivos para reclamar de Deus, Jó, e você não reclamou. Por que
Jó, o que te faz de diferente? O que você tem, Jó? Você não sente dor? Você é extraterrestre? Quem é você, Jó? Aí Jó vai abrir a boca e vai dizer para o repórter que é você. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Oh meu Deus, aleluia. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida aqui nessa noite. Quando a luta vir, quando tudo vier, quando o inferno se levantar contra você, quando as sedas, quando as provações, quando os inimigos se levantarem contra a tua vida, olhe para tudo isso e diga: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Deus abençoe você. Recebe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.